Fala pessoal, acho que eu voltei agora, né? Meu computador travou geral aqui e se reinicializou sozinho, sei lá o que aconteceu. Bugs, paus da tecnologia, né? É, Então, galera, vou esperar vocês voltarem aqui. Como eu estava falando, me digam se está tudo certo, se está tudo bem, se está funcionando para vocês. Meu computador travou e aí reinicializou total aqui. Beleza. Shirley, me diz uma coisa, tá funcionando para você? Tá tudo legal? Vocês estão me vendo? Tá boa a transmissão? A Aline entrou, o pessoal tá voltando aqui. Sim, agora tá tudo certo. Para Selma a tela tá preta. Tudo ok, Shirley, tudo ok. Beleza, acertou, maravilha. Então, tô de volta, galera. Meu computador travou, sei lá o que aconteceu, aqueles bugs, né? Mas voltando. É, Tá rolando aí, galera? Tá ficando, tá claro para vocês? Eu tô batendo bastante forte nessa parte da curiosidade, para mostrar como é importante mesmo. E até esse lado neuroquímico, que é muito interessante, que a gente tem o mesmo hormônio que a gente produz, que é a norepinefrina, que pode nos levar para duas situações completamente diferentes na nossa vida. A gente pode pular da ansiedade e medo para excitação e esse espírito curioso em um segundo. Em um segundo. Essa é a mensagem. É um estalo mental, é uma forma de direcionar aquilo que já está sendo produzido dentro da gente, né? E a gente pode treinar isso. Como a gente treina? Estimulando a nossa capacidade de fazer perguntas, de ser curioso, de fuçar, de ir atrás, de desenvolver isso, tá? Então vamos para a prática. Vamos começar a falar de prática aqui. Vamos falar como é que isso funciona. Eu vou sugerir. Opa, como eu falei, a gente está falando de propósito, né? Um método acelerado, uma forma mais rápida, vamos assim dizer, de a gente chegar lá. Então, vamos falar de exercício. O primeiro exercício que vocês vão fazer é o seguinte: você vai listar 25 coisas pelas quais você tem curiosidade. 25. Você vai fazer uma lista de 25 coisas. E aí, não adianta escrever o seguinte: eu sou curioso por moda, eu sou curioso por esportes, eu sou curioso por arte, eu sou curioso. Não funciona, tá? Não é isso que a gente quer. Você precisa ser muito, muito, muito específico naquilo que você é curioso. E curiosidade não precisa ser aquela coisa grandiosa ou nada muito complexo. É aquela assim, para pensar, se você tivesse um dia livre, o que você gostaria de ler? O que você gostaria de assistir um documentário, ou ver um filme sobre, ou ir a algum lugar, sei lá. Não precisa ser, não é nada muito complicado. Agora, o ponto importante é que você seja extremamente específico. Então, por exemplo, não adianta escrever moda. Você tem que falar assim, cara, eu sou curioso, tenho curiosidade sobre a moda hippie dos anos 60. Você está sendo bem específico, né? Pô, eu acho interessante aquela estética, o jeito que eles se vestiam. Eu tenho curiosidade de entender, pesquisar, saber mais sobre como que era a moda hippie dos anos 60. Uma outra curiosidade, não precisa ser necessariamente alguma coisa do seu trabalho que você já faça, não, são curiosidades mesmo. Curiosidades sobre, por exemplo, fontes alternativas de proteína. A gente fala muito sobre o desafio, né, de como que a gente abastece a humanidade aí, né, de proteína, e aí a proteína animal, e vegetarianismo, e veganismo. Pô,
será que existem fontes alternativas de proteína? Quais são? Como são? Interessante esse tema, né? Pode ser uma curiosidade. Uma outra curiosidade, estou dando exemplos bem específicos. O uso da realidade virtual para criar conexões empáticas. Essa é uma curiosidade que eu tenho. Tá? Eu tenho essa curiosidade. Como é que a gente pode usar a realidade virtual que está vindo aí, os óculos, aquela coisa toda, para criar conexões empáticas, para ajudar as pessoas a se conectarem mais e não menos, né? Aquela coisa da tecnologia afasta. Será que a tecnologia não pode aproximar, deixar a gente mais empático em relação ao que acontece um com o outro? Eu tenho essa curiosidade. Uma outra coisa, sim, também é uma curiosidade minha, é o uso de tecnologias para induzir estados alterados de consciência. Né? A gente fala de indução de estados alterados de consciência através de psicotrópicos, através de práticas espirituais, né? Meditações, dança, música, recitação de mantras, tudo isso leva a gente para estados alterados. Ou uso de psicotrópicos, pode ser o santo daime, pode ser, enfim, ou cogumelos, ou coisas assim. Pô, será que a gente não pode usar tecnologia para induzir esses estados alterados? É a minha curiosidade. Uma outra curiosidade que eu tenho é respiratorismo. Já ouviu falar de respiratorismo? Eu tenho uma curiosidade sobre isso, que são aquelas pessoas que desenvolvem a técnica para você não necessitar se alimentar de alimentos sólidos. Você se alimenta de energia, de prana. Isso se chama respiratorismo, né? Você usa a energia do ar para se sustentar fisicamente. Cara, eu sou curioso sobre isso. Tenho muita curiosidade. Já li livros, já fucei, já fui atrás ver se tinha curso ou coisas, experiências para tentar ter essa experiência do respiratorismo. Então, essas 3 coisas que eu falei estariam na minha lista das minhas 25 curiosidades. E aí, vem o ponto. Uma vez que você escreveu essa lista das 25 curiosidades, uma curiosidade só não tem tanta energia para despertar a paixão. A gente precisa liberar mais dopamina no seu sistema, né? Porque quando a gente precisa juntar as curiosidades. E aí a segunda parte desse exercício é você buscar a intersecção entre 3 ou 4 curiosidades. Você olhar a sua lista, ver as suas curiosidades assim, e buscar padrões. O nosso cérebro adora buscar padrões. O nosso cérebro ele é desenhado para buscar padrões, porque a busca de padrões é uma garantia, inclusive, de sobrevivência. Né? Identificar coisas que se repetem ou que são similares, a gente faz isso com... É uma forma natural do nosso cérebro se estimular. Então, quando a gente encontra um padrão, a gente libera a dopamina. E dopamina é um hormônio muito bom aí para felicidade, para performance, para flow, né? E quando você libera a dopamina, você aumenta a sua capacidade de identificar padrões. E você fecha um ciclo positivo. Então, esse exercício também é interessante, porque quando você começa a identificar padrões, a sua tendência é achar mais padrões. Uma forma de entender isso é quando você joga a palavra cruzada. Não sei se você já reparou que acontece com muita frequência. Você começa a palavra cruzada, você está travado, né? Você não consegue achar nenhuma palavrinha lá no negócio. De repente você acha uma, acha duas, aí você faz uma sequência de 5, 6, rapidamente. Pá, 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 pá. Isso é porque o seu cérebro, soltou dopamina pra caramba e aquilo aumentou a tua capacidade de ver padrões. E aí você viu mais padrões, e aí aumentou a dopamina, e você viu mais padrões. Então esse é um lado legal de você buscar as intersecções. Porque é na intersecção das curiosidades que você começa a achar a trilha de uma paixão. Tá? É nessa intersecção que você começa a achar a trilha de uma paixão. Então, por exemplo, a pessoa tem uma curiosidade na lista dela, que ela fala assim, tem curiosidade sobre como é que é a alimentação de esportistas de alta performance. Como é que esportistas de alta performance, né? Eu falei aqui do Michael Jordan, Kelly Slater. Como é que essa turma se alimenta, né? Para ter esse nível de alta performance? É uma curiosidade. E aí tem uma outra curiosidade. Pô, como é que é ser vegano em uma cidade grande, tipo São Paulo? Como é que os veganos... Eu não sou vegano, não tenho essa filosofia. Eu fico curioso, porque... não é fácil, né? Assim, são poucos lugares que oferecem, supermercados, não é um estilo de vida
que está adequado, assim, né? Está no mainstream, está na maioria dos hábitos das pessoas, como é que os veganos conseguem manter esse estilo de vida aí? E eu pensei nas grandes cidades. Duas curiosidades. Como é que você acha a intersecção, começa a criar, brincar com essa intersecção de curiosidades? Quem sabe criar a seguinte pergunta: como é que seria a dieta de um atleta de alta performance vegano? Dá para ter um atleta de alta performance vegano, né? Como é que seria essa dieta para ele ter alta performance seguindo a dieta vegana? Essa é uma intersecção entre duas curiosidades. Então, por isso que esse exercício, você vai fazer a lista de 25, já vai ser bem desafiadora, e buscar as intersecções. Então, não é uma coisa que você vai fazer em 5 minutos. Ok, você tem que se colocar nesse processo aí, talvez em algumas rodadas, em alguns dias, para ir desenrolando essa sua lista de curiosidades. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Alguma para vocês, para exemplificar um pouco mais isso aí. Eu tenho uma curiosidade, algo que me estimula, algo que me busca a ir atrás de respostas, uma pergunta que me estimula a ir atrás de respostas, que é o seguinte: como é que a tecnologia pode ser usada? Vocês viram que eu gosto bastante de tecnologia, né? Não é à toa que o Moporã é uma empresa online. Mas, enfim, como é que a tecnologia pode ser usada para amplificar a minha mensagem? Essa é uma pergunta que, essa curiosidade, ela é real e foi feita há anos atrás. Inclusive, essa pergunta é uma das perguntas que motivou, que naquele momento de criação do Moporã, foi uma das perguntas que estavam na mesa, né? Como é que a gente amplifica a nossa mensagem? Como é que a tecnologia pode ajudar na amplificação do que a gente quer fazer, do que a gente quer falar? Uma outra pergunta que a gente tinha, né? E eu vou falar assim, todas as perguntas todas as curiosidades que tem aqui, todas elas de alguma forma foram confluências para a gente criar um Moporã. Então, a outra pergunta foi como é que eu automatizo um negócio a ponto de ter uma empresa sem funcionários? Eu e a Lara, a gente sempre buscou, é uma escolha nossa, não tem certo ou errado, é uma escolha nossa, não ser uma empresa tradicional e ter vários funcionários. A gente realmente não queria. E a gente começou a perguntar, então, curiosidade, como é que a tecnologia pode ajudar a gente nisso, né? Como é que a gente pode automatizar as coisas, simplificar para não ter funcionários? Outra pergunta que eu sempre tive, como é que eu posso viver de uma criação? Eu sempre olhei assim artistas, escritores, né? Então, e que aí o cara escreve um livro, faz uma música, e aí aquela música, aquele livro gera o copyright a vida inteira. Então você pega assim, o Rolling Stones escreveu uma música 50 anos atrás, e até hoje, quando toca no rádio, eles ganham dinheiro com aquela criação. Então eu também fui a fazer essa pergunta: como é que a gente pode fazer criações que nos permitam viver um longo período de tempo a partir daquela criação, né? Foi uma outra pergunta que nos ajudou a desenvolver. Se você juntar essas três perguntas, que como a tecnologia pode ser usada para amplificar a nossa mensagem, como que a gente automatiza o nosso negócio a ponto de ser uma empresa sem funcionários, e como que a gente vive de uma criação, essas três curiosidades despertaram na gente, né, trabalhando elas, entendendo, uma paixão pela educação online, né? A gente adora educação online, a gente gosta da educação online, de poder acessar várias pessoas, de poder criar em plataformas multimídias, a gente gosta, é uma paixão. Eu sou apaixonado por educação online. E essa paixão, ela também continua sendo nutrida. Então, por exemplo, uma curiosidade nova que eu tenho, que tem alimentado essa minha paixão, é como a realidade virtual vai mudar tudo isso. Vai mudar a educação online de uma forma radical. Como que isso vai acontecer? É uma curiosidade, eu tenho ficado de olho, eu tenho buscado, eu tento entender.
o que está acontecendo, as novas tecnologias, o que as pessoas estão testando, né? As empresas, principalmente fora do país, etc, etc. Então percebe como essa brincadeira de curiosidades, de perguntas, e você vai buscando e você vai fazendo a intersecção, vai te dando caminhos de paixões que vão surgindo, paixões na sua vida, né? Coisas que você vai nutrindo, e aí a curiosidade nutrida vira paixão. Faz sentido, pessoal? Tá fazendo sentido isso que eu estou falando, essa caminhada? Então, exercício, lista de 25 curiosidades que você tem na sua vida, e aí a busca por intersecções entre 3 ou 4 dessas curiosidades, tá? Depois disso, feito isso, começa uma fase de brincadeira, a segunda etapa do exercício. Você vai dedicar 10 a 20 minutos do seu dia para explorar essa intersecção de curiosidades. Então, por exemplo, eu dei ali o meu caso, que é como a realidade virtual vai mudar a educação online, né? Foi uma intersecção de curiosidades, surgiu essa intersecção, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou pesquisar na internet, talvez buscar um livro, buscar empresas que trabalham com realidade virtual, enfim, 10 a 20 minutos do dia para alimentar essa curiosidade. E por que isso é bacana? A gente tá brincando, ao fazer isso, a gente está trazendo para a mesa uma das etapas mais importantes do processo criativo, que é a incubação, né? Que é essa capacidade de jogar estímulos para o seu subconsciente, e aí, entre aqueles 10, 20 minutos de estímulos até o dia seguinte, até os próximos 10, 20 minutos, o seu subconsciente está trabalhando e está montando conexões com aquelas pequenas informações que você ofereceu. E você todos os dias vai dando esses pequenos estímulos. Todos os dias você vai alimentando e nutrindo aquela curiosidade ou aquele conjunto de curiosidades, né, a intersecção. E você vai estimulando, e você vai jogando lenha nessa fogueira da curiosidade, e você vai começando a perceber onde isso vai dar, tá? E aí você faz um diário, faz isso durante, difícil dizer quanto tempo, mas talvez um mês, uma coisa assim, mas faz um diário onde você vai capturar 3 coisas ao longo dessa brincadeira de estimular a intersecção das suas curiosidades. Primeiro, assim, anota alguma coisa que te deixou curioso naquilo que você está vendo. Então, eu estou pesquisando sobre realidade virtual e, de repente, eu vi que tem um cara criando um sensor que capta alguma coisa. Aquilo me deixou curioso. Aquilo saltou aos meus olhos. Então, eu anoto. Tá? Só para fazer um log, assim, né? Me chamou a atenção, eu anoto. Segunda coisa, terminologias. Terminologias. Não é para fazer um glossário. Não é para fazer nada pesado, gente. Não é nada que você vai gastar, agora vou ter que fazer um glossário. Não. Mas, de repente, você começou a perceber que uma determinada outra terminologia, um termo técnico, é muito utilizada naquilo que você está brincando. Então, anota e tenta dar uma definição ali e dar uma definição para aquilo. Por que isso é importante? Terminologias, elas guardam muita informação em uma simples palavra, né? Então a gente fala assim, ser humano ou Homo sapiens, são duas coisas bastante, apesar de dizer a mesma coisa, são bastante diferentes, né? Os paleontólogos, os geólogos usam muito Homo sapiens, porque ali tem muita informação. Tá falando de espécie, tá falando do gênero, tá falando que existe uma história de evolução envolvida, né? Tá falando, tem uma origem do latim, tem muita coisa quando você fala um termo técnico, tá? E o terceiro elemento são eventos históricos relacionados àquilo que você está nutrindo. Por quê? O nosso cérebro adora aprender por histórias e relações de causa e efeito. Então, à medida que você for investigando e entendendo a história daquilo, às vezes anota, né, uma breve e resumida, simples linha do tempo de eventos, de coisas que aconteceram em relação àquilo, vai te ajudar também a entender mais, a mergulhar mais
dentro daquilo que você está investigando. E o objetivo de tudo isso, de fazer esse diário, essas 3 coisas, é você desenvolver um pouco de expertise naquele tema, né? Para você ir guiando um pouco de maestria, porque essa maestria, esse domínio, vai começar a ativar a sua motivação para continuar indo atrás daquela curiosidade. Então percebe que a gente está botando combustível em cima de combustível, né? A curiosidade em si já começa a ser um combustível, aí você começa a dar pequenos estímulos para o seu subconsciente e te dando o próximo insight, as próximas conexões em pequenas doses. A gente está colocando um pouco de expertise, está aprendendo um pouco a cada dia, isso vai te dando motivação, né? Que a maestria é um dos propulsores de motivação. E você vai seguindo vai puxando esse novelo de lã. E como eu disse, por quanto tempo você vai brincar com essa curiosidade? Você vai brincar com essa curiosidade, com essa intersecção de curiosidades, até o momento em que você começar a ter as suas próprias ideias. Até o momento em que você começar a formar uma mente crítica, ou uma crítica, ou ideias em torno daquilo que você está estudando, se aprofundando, mergulhando, né? Na verdade, eu não gosto de falar estudando, porque parece que é uma coisa puramente acadêmica. Não, mas pode ser bastante experimental, experiencial, sensorial e etc. É aquilo que você está investigando, acho que é a melhor palavra, tá? E aí, quando isso acontecer, vai anotando aí, galera, o passo a passo aqui. Quando você começar a ter suas próprias ideias, você vai para o próximo passo. Você vai levar suas ideias a público. Mas como que você vai fazer isso? Né? Não sei se estou falando de ideias grandiosas, mas você começa até... Eu mesmo, assim, esses dias, ontem, depois de eu estar me investigando algumas coisas, eu juntei e comecei, e me veio uma conexão muito forte. Eu falei, nossa, isso aqui, né? Aquele ahá, momento de ahá, né? E normalmente quando isso acontece comigo, a primeira pessoa com quem eu converso é com a Lari. Eu vou lá e falo, Lari, cara, putz, caiu aqui um caminhão de fichas. Acho que tem um caminho interessante aqui pra gente. Acho que tem um caminho legal. E aí a gente troca ideia e isso ajuda a nutrir. Mas como é que você vai fazer isso, né? A forma mais segura e que funciona melhor. Você vai buscar germinar, testar e ver essas suas ideias, o que acontece com elas, em 3 níveis diferentes. O primeiro nível, você vai falar com pessoas que você não conhece. Você vai buscar pessoas que não têm vínculo com você, tá? E presta atenção em como elas recebem as suas ideias. Então, às vezes, pode ser amigo de um amigo que você conheceu numa balada, conheceu num jantar, uma pessoa que você não tenha vínculo, até mesmo um estranho mesmo, que de repente você começou a bater papo, sei lá, no ônibus, e você joga e vê como é que aquilo reage. Você precisa. Por que isso é importante? Para você primeiro se ouvir, né? Para você começar. Quando a gente cria algumas ideias, a gente joga, a gente se ouve e a gente consegue melhorar essas ideias. É um loop, um feedback muito interessante que a gente faz com a gente mesmo. E a conexão social também libera dopamina, coloca um pouco aí um pouco mais de chama aí na sua paixão e também ajuda a acelerar o seu aprendizado, porque também quando você faz essa interação social, surgem novas perguntas, novas curiosidades e você começa a investigar. Então começa com estranhos. Depois você vai falar com família, amigos, pessoas mais próximas. E por que isso? Porque amigos e famílias tendem a ser mais críticos. Então, você não quer ainda estar um nível de ouvir, né, alguma coisa negativa ou crítica tão rapidamente. Você está a fim de testar, germinar ideias. Então, às vezes, falar com estranhos é um pouco melhor, depois amigos e família. E, por último, você vai colocar isso público, tipo, no Facebook, fazer um post, escrever um blog ou coisa do tipo. Essa é a última etapa, já tem que estar mais amadurecido para que você não atropele com críticas e coisas que possam te desanimar, e muito pelo contrário, você buscar energização através da troca social. Beleza? Esse é o passo a passo
para você incendiar a tua curiosidade ao ponto de paixão. É uma caminhada para você fazer isso, tá? E como eu disse, quanto tempo isso vai demorar é difícil dizer. Mas a partir do momento que você começa a ter as suas ideias próprias, que algo ali está ebulindo, tem uma paixão, tem alguma coisa que está querendo sair de você e ganhar o mundo. Beleza? Como a maioria de vocês já está nessa jornada do propósito, já fez uma série de reflexões, já vive o autoconhecimento, eu acredito que essa lista de 25 e essas intersecções, elas acabem sendo um caminho mais fácil de percorrer do que quem está saindo do zero, né? E aí a gente tem que transformar, então, vamos para a próxima etapa aqui do processo, transformar a paixão em propósito, tá? E por que transformar a paixão em propósito? É um passo muito importante transformar o eu em nós, tá? O propósito, ele começa a ganhar forma quando a gente leva do ego para o coletivo, quando a gente leva do eu para o nós, quando a gente torna maior e mais conectado. O propósito, normalmente não, o propósito, ele ganha força quando a gente sente que é algo maior do que a gente mesmo. E aí isso é sair do ego e levar para o nós. Já não é mais só meu, é de várias pessoas. E esse é um passo fundamental para ativar a motivação intrínseca, né? Que também a motivação, o propósito, ele é tanto um boost de motivação intrínseca, como também é um dos elementos de garra, tá? Isso a gente já falou também, acho que várias vezes para vocês, mas só para relembrar, propósito de vida, ele é um dos elementos que ativa a tua motivação intrínseca e é um dos elementos que ativa a tua garra. Então esse é um outro motivo porque transformar a paixão em propósito é tão importante. E fazer o caminho do eu para o nós é fundamental para você transformar essa paixão em propósito, tá? Um segundo motivo aqui, uma segunda importância do propósito é que, de novo, assim como a paixão, o propósito é um mecanismo poderosíssimo de foco. E foco e flow segue foco, né? A gente já falou isso algumas vezes, a gente tem uma lifestyle, uma aula, uma masterclass só sobre isso. Então, quando você tem propósito, você tem foco, você tem direção, você está, né, orientado para aquela bússola, para aquele teu farol, e isso te dá foco para tomar decisões, para agir, para dizer sim e não, e o flow adora seguir foco. E tem um outro terceiro elemento mais pragmático aqui nessa equação do propósito, porque que, né, trazer ele para o nosso. Para você viver do seu propósito, ele tem que ser importante para outras pessoas também. Concorda? Sem valor social, você não tem valor comercial. Então, se você não consegue a sua paixão ela é totalmente ego, né? Ela está ligada a você está nutrindo isso. Se você não consegue fazer com que essa paixão se torne algo que tenha valor social, como é que você vai transformar isso em valor comercial? Não tem como. Então, esse propósito ele tem que ser maior do que você, ele tem que trazer outras pessoas, né? Suponhamos que eu tenho uma paixão por Game of Thrones. Tenho uma paixão por Game of Thrones. E essa minha paixão faz com que eu colecione tudo de Game of Thrones. Eu tenho, sei lá, 1 milhão... Eu não tenho, né? Tô inventando aqui. Mas tudo que existe de Game of Thrones, eu compro. Sou apaixonado por Game of Thrones, eu sou colecionador fanático de Game of Thrones. Legal, isso é uma paixão. Mas você consegue viver disso? Você consegue transformar isso em um propósito que você consegue se envolver a sua vida em torno disso? Lembrando que a vida é formada por várias dimensões, e uma delas é a carreira profissional, é equilíbrio financeiro, essa coisa toda. Talvez você consiga. Provavelmente você consegue, porque existem milhões de aficionados por Game of Thrones e de alguma forma você pode transformar isso em propósito, expandir, conectar com essas outras pessoas e transformar isso em oportunidades para que você possa viver disso financeiramente, tá? Mas se você não dá esse passo,
você vai ficar no seu quarto cheio de coisas de Game of Thrones, você e você. E morre ali. A paixão, você é apaixonado, mas fica ali. Né? Isso é muito comum ver em colecionadores, tal. Os caras são apaixonados, é o hobby ali, fica ali aquela paixão, mas não se torna propósito. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando, galera? Se vocês quiserem escrever alguma coisa aqui, eu vou respondendo, tá? Deixa eu só ver um negocinho aqui. Beleza. Tá. Tá. Beleza. E aí, então, eu vou dar o exercício para vocês. A última etapa aqui do nosso processo, tá? Essa aula está sendo um pouquinho mais longa, mas acho que vai valer a pena aqui para vocês. Esse exercício, ele vem do Peter Diamandis, que é um dos idealizadores da Singularity University, junto com o Stephen Kotler, também os dois, vem de um livro co-criado aí pelos dois, e é muito bacana. E também está baseado numa pesquisa que um cara chamado Salim Ismail fez. Salim Ismail, ele foi o primeiro presidente da Singularity University. E a Singularity University, para quem conhece, para quem não conhece, é uma universidade diferente assim do modelo tradicional, criada lá nos Estados Unidos, ali naquela região do Vale do Silício, em uma parceria NASA, Google e uma série de empresas. E eles têm uma pegada futurista, disruptiva, tentando fazer educação e o que é educação do século XXI e como que as pessoas que saem daqui podem criar projetos que impactam milhões de pessoas para resolver os grandes problemas da humanidade. É simplesmente isso, assim, a Singularity Universe, só isso. É muito legal o trabalho deles. E o Salim Ismail, ele fez uma pesquisa e ele descobriu, assim, né, ele verificou, na verdade, que as 100 empresas que hoje crescem mais rápido no mundo, então as 100 empresas hoje que crescem mais rápida no mundo, todas elas têm uma coisa em comum em todas elas, que é o que eles chamam de MTP, que é Massive Transformative Purpose, que é um propósito transformativo de massa, ou massivo, né? É um mega propósito. Então, assim, propósito transformador de massa, massivo. Acho que pode ser essa tradução. Transformador porque está mexendo profundamente em algum setor da sociedade, da economia. Então, está transformando algum ponto da nossa sociedade, da nossa economia. E massivo, porque de massa, porque engloba aí uma transformação de alta escala, tá? Todas as empresas têm esse MTP, né? Massive Transformative Purpose. Então, alguns exemplos, por exemplo, eu não sei se esses aqui estão na lista dos 100 mais, tá? Mas só para te dar alguns exemplos de que empresas têm isso e o que elas dizem. Então, por exemplo, o Google. O MTP do Google é organizar a informação do mundo. Pô, isso é gigantesco, transformador. A Tesla, né, do Elon Musk, que faz os carros elétricos, que está, sacudindo o mercado de carros automobilístico mundial. O MTP deles é acelerar a transição para um transporte sustentável. O SpaceX, também do Elon Musk, né, que é a empresa que está revolucionando a exploração espacial comercial, olha só a missão, o MTP do SpaceX. Os humanos precisam se tornar uma espécie multiplanetária. É isso que eles estão mirando, esse é o propósito. Esse é o propósito do SpaceX. É fazer com que o ser humano seja uma espécie multiplanetária. Deixa eu ver outras aqui que eu peguei aqui, que eu pesquisei. O Uber tem o seguinte: a melhor forma de você chegar em qualquer lugar que você queira ir. Cara, isso é um propósito. Hoje, eles estão fazendo isso lá com os carros. Daqui a pouco eles vão fazer carros autônomos. Daqui a pouco vai ser helicóptero autônomo. Daqui a pouco, sei lá, que os caras vão inventar. Mas o propósito deles não é fazer uma empresa
de táxis, não é tipo, né? Não é isso. Eles querem fazer com que que seja o melhor jeito de você chegar onde você quer chegar, tá? Então isso é só para ter umas ideias. O MTP do Moporã, qual que é o MTP do Moporã? O MTP do Moporã, a gente fez esse exercício e é, o nosso propósito transformador massivo é guiar a humanidade para o estágio de autorrealização. Esse é o nosso MTP. A gente quer guiar a humanidade para o estágio de autorrealização, tá? Isso que, energiza, isso que motiva, isso que traz a gente. Então, o seu MTP, o que que ele é e o que que ele não é? Primeiro assim, o seu MTP, ele é grande e ele é inspiracional. Só que ele também tem um foco bastante claro, né? Foco bastante claro. Lembra a Tesla, né? O Google, né? Revolucionar a informação, tá bem claro o que que é. Né? O próprio do Moporã, a gente quer guiar a humanidade para a autorrealização. Tá muito claro, tá direcionado, tá focado. Ele é único. Seu MTP é único para você ou para sua empresa. É único, não tem igual. Não tem nenhuma frase parecida com o seu MTP. Ele está direcionado para uma transformação radical. E ele olha para frente. Ele olha para coisas que você fala assim, talvez hoje isso seja impossível. Mas eu estou olhando o futuro. Eu não estou olhando hoje. Eu estou olhando o que pode ser, não o que é. Tá? Então, essas são as características do seu MTP. E o que que ele não é? Como eu disse, representa alguma coisa que é possível hoje. Talvez o MTP seja, você olhe hoje e fala assim, isso é impossível, né? O SpaceX, o ser humano ser uma espécie multiplanetária. Puta, nossa, está, distante e muito disso. Também não pode ser motivado só por lucro, né? Meu MTP é ser milionário, assim, isso não funciona. E ser também só como é que eu vou dizer? Uma coisa grande, uma meta grande, né? Tem que ser direcionado por o propósito de criar um impacto transformador, alguma coisa que conecta com o coração, vamos assim dizer, né? Não é só uma meta gigantesca, tal, ou dominar o planeta, não, né? Para que você quer dominar o planeta? Por que você quer dominar o planeta? É isso que é o mais importante, né? Então ele tem que estar conectado com esse porquê. Legal? Esse é o MTP. Como é que você chega no seu MTP? Como é que você, a partir da sua paixão, conecta o MTP? E aí eu vou, antes de falar isso, por que que o MTP é tão importante? Essa coisa grande, inspiracional, que está olhando para o futuro. Quando você cria um MTP, algo que é maior do que você mesmo, você conecta com as pessoas que olham aquele MTP e falam, uau, eu quero fazer parte disso. Eu quero entrar nesse barco. Eu quero remar junto, né? Então o MTP ele tem essa função de agregar, de funcionar como um grande farol, né? Um mega farol que faz com que as pessoas enxerguem de longe. Aquelas pessoas que se conectam com a luz daquele farol vão querer ir junto, vão querer chegar. Eu estou vendo aquela luz me interessa. Deixa eu ir para lá. Deixa eu tentar fazer parte disso, né? Essa é a grande função. Por isso que eu acredito, né, eu não cheguei a ler todo o trabalho do Ismael, mas para mim é o que está no fundo, né? Você atrai pessoas que compartilham os mesmos valores, que compartilham a mesma visão de mundo, de futuro, né? Querem colocar energia, deixar um legado em algo que elas acreditam. Você conecta por um profundo senso de propósito. E todos esses elementos que eu falei são extremamente motivadores, são extremamente liberadores de garra e também são extremamente mecanismos de flow. Então você começa a juntar um time de pessoas, cara, que voa, que literalmente voa. Os caras realmente fazem acontecer, dão extra e isso é a mágica do MTP. Essa é a mágica que você consegue atingir em um time de pessoas do MTP. Então, como é que você cria o seu MTP? O seu MTP pessoal, que depois pode virar o MTP da sua empresa, ou pode não virar, enfim, mas para você
é algo extremamente energizador. Primeira coisa, você vai listar, então, terceira parte do exercício, você vai listar 10 a 15 problemas no mundo que você gostaria de resolver. 10 a 15 problemas no mundo que você gostaria de resolver. E, de novo, seja mega específico. Não adianta nada falar, eu quero resolver a pobreza no mundo. Não adianta. Eu quero resolver, tudo bem, depois vai ficar maior, tal, mas eu quero resolver o problema da pobreza nas grandes metrópoles, na desigualdade social das grandes metrópoles, por exemplo, tá? E aí você vai escrever as 10 a 15 e você vai criar uma hierarquia daquelas que mais conversam com o seu coração. Então você tem lá 10, 15 causas, são todas super importantes para a humanidade, mas algumas delas conversam mais com você do que outras. É super natural. Causas ligadas ao desenvolvimento humano, para mim, conectam muito com o meu coração e fazem as pessoas crescer. Causas ambientais também conversam comigo, mas menos. Na minha hierarquia, as causas ambientais estão abaixo das causas de desenvolvimento dos problemas para desenvolvimento humano, tá? Para a evolução da humanidade. Então, cada um tem a sua hierarquia. E aí você vai buscar, aí vem aqui o pulo do gato, você vai buscar a intersecção entre as suas curiosidades e algum desses problemas. Você vai buscar a intersecção entre onde as suas curiosidades encontram os problemas do mundo. E ali você começa, então, a fazer o processo criativo do seu MTP. E aí você vai criar o seu MTP. E aí o que eu recomendo? Usa post-it, crie palavras-chave, né? Brinca. Agora é um exercício de Lego. Você está com várias pecinhas do seu quebra do seu Lego. Agora você vai montar o seu castelo, né? E aí tudo começou, né? Lá na curiosidade. Lembra que eu falei lá no comecinho da aula? Você precisa de muita pecinha de Lego. Então agora está cheio de pecinha de Lego. Então usa post-it, cria palavras-chave, tenta conectar essas palavras. E aí vai brincando, vai lapidando, vai criando várias versões. E aí, quando você chegar em alguma ou algumas versões que conversem com você, você vai fazer as seguintes 4 perguntas sobre o seu MTP. Né? Você tem lá, o seu MTP está escrito, que nem o do Moporã. Né? O nosso MTP do Moporã é guiar a humanidade para o estágio de autorrealização. Legal, tá ali, tá feito. Vamos validar? Vamos ver se isso realmente é o meu MTP, é o nosso MTP? Então, você vai responder 4 perguntas. Por que eu me importo com esse MTP? Por que ele é importante? O que tem nesse MTP para mim? Para o meu ego, para o meu desenvolvimento, para a minha realização, meu prazer pessoal? O que tem nesse MTP para os outros, as outras pessoas? O meu MTP é grande o suficiente? Ou ele acaba rapidinho, né? Ele é grande o suficiente? Essas quatro perguntas vão te ajudar a validar o teu MTP para você entender se você chegou em alguma coisa que traz essa força do propósito, de foco, de motivação, de canalização de energia, de priorização, né? E aí você começa a direcionar a tua vida para fazer esse MTP acontecer. Ou para se juntar com outras pessoas que acreditam nesse mesmo MTP, né? Essa é a energia mobilizadora que faz com que o teu consciente use o poder do teu subconsciente constantemente, porque você deu uma instrução muito clara. É isso que eu quero, é isso que eu quero ver no mundo, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero desenvolver. O resto é secundário, né? Todo o resto acaba entrando como um acessório para facilitar, para impulsionar, para ajudar esse meu MTP, tá? É forte assim mesmo, gente. Quando a gente encaixa, você cria essa propulsão. Então, só para resumir rapidamente, tudo começa na curiosidade. Tem que nutrir as suas curiosidades. Curiosidade é sempre uma pergunta de criança, né?
como funciona, o que que eu quero, como é que eu faço aquilo. As tuas curiosidades, então, faz as 25, lista dos 25 curiosidades, seja extremamente específico, não adianta falar moda, saúde, educação, autoconhecimento, não vai te ajudar. Você tem que falar, eu sou curioso sobre a moda hippie dos anos 60. Depois busca intersecção entre as curiosidades, acha padrões, acha coisas, como elas se encaixam, como elas se misturam, né? Então, o exemplo que eu dei aqui para vocês poxa, eu tenho curiosidade sobre nutrição de atletas de alta performance, eu tenho curiosidade sobre como veganos conseguem manter uma dieta vegana numa grande cidade, e aí uma intersecção, uma criação, uma curiosidade maior poxa, como é que seriam, será que existe, como se alimenta um atleta de alta performance vegano? Como que é isso? E aí você vai, então, nutrir, né, botar chama nessa curiosidade, colocando de 10 a 20 minutos todo dia alguma forma de estimular essa curiosidade através de pesquisas, experiências, etc. E aí você está incubando e você está alimentando essa tua curiosidade até o ponto em que você começa a ter suas próprias ideias sobre aquela curiosidade, sobre aquele tema, começa a virar uma paixão e você começa a ter suas próprias ideias. E aí você vai testar, você vai brincar com essas ideias, trazendo elas outras pessoas para a equação, né? Fazendo interações com outras pessoas sobre essas suas ideias. E aí, quando você estiver sentindo que essa coisa está fervilhando, está madura, é o passo de você, então, desenvolver o seu MTP, fazendo com que isso seja maior do que você, essa paixão se transforme em um propósito, e aí você vai listar os 10, 15 problemas que você quer ver resolvidos no planeta e vai entender como esses 10, 15 problemas conversam com a tua paixão, com a tua lista de curiosidades, e a partir dali você começa, então, a lapidar um MTP, um Massive Transformative Purpose, e aí acontece a alquimia do propósito que junta todos esses elementos extremamente motivadores, que ativam flow, que estimulam a tua garra, e você está empilhando tudo isso, sintetizando numa frase extremamente poderosa e usando o poder das palavras para criar. Tava em flow agora, né? Vocês sentiram, né? É isso que acontece quando você trabalha com a sua paixão, né? Quando você coloca a sua paixão no mundo. Legal, galera? Dúvidas, perguntas? Algum último comentário? Eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que vocês tenham gostado. Estou aqui vendo se tem algum comentário. A Flora escreveu que está curiosa para fazer a lista. É isso aí. Ó, a Lari entrou. Oi, Lari. A Alice está dormindo? Então é isso, galera. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, algum comentário, algo que vocês queiram compartilhar aqui? Muito bom, André. A Flora falou massa. Muito interessante, Aline. Legal, show de bola. Oi, Lari, Flora. Legal, galera. Então tá bom. Então, espero que vocês tenham curtido aí o passo a passo dos exercícios. Escrevam como é que está sendo para vocês, compartilhem na comunidade quais foram os insights, como que está sendo esse desenvolvimento das curiosidades, como está sendo o desenvolvimento da paixão. Se vocês chegaram no MTP de vocês, compartilhem o MTP, joguem as suas ideias, né? Nossa comunidade é uma comunidade de pessoas que estão na mesma vibe, que é um ambiente seguro, então se você quiser trocar algumas ideias, validar, às vezes dialogar, também, nosso espaço está livre. E aproveitem então esse método para desenvolver aí o propósito, esse diamante que vocês têm dentro de vocês. Legal? Então, beijo grande. Quanto tempo? O que é quanto tempo? O que você quer dizer quanto tempo, Cláudia?
É quanto tempo você faz o quê? Não sei. Não sei quanto tempo vamos demorar para fazer, mas dá para postar no grupo depois alguma coisa? Sim, dá. Até conseguir chegar na última etapa, mais ou menos. Então, é difícil dizer. Talvez um mês, talvez menos, talvez mais. É difícil, é bem difícil dizer, viu, Cláudio? O ponto é você começar a ter suas próprias ideias. Isso é o norteador de que você está chegando numa maturidade. Você está começando a formular você está ganhando uma maestria, um domínio, e aquilo está germinando, fervilhando em ideias. É, é isso. Então tá bom, galera. Boa noite, bom descanso, boas listas, muitas listas, né? E muitas intersecções para vocês. Um abraço. Tchau.